Oi pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer um teste aqui para ver se eu posso gravar aulas sem usar esse negócio no vídeo. Deixa eu ver, acho que dá. As aulas que eu estava gravando antes eu não estava usando, eu estava usando isso aqui, mas ele não aparecia, então nós vamos falar hoje sobre desenho técnico. E não sei, alguns vão gostar, outros não, mas o desenho técnico ele tem uma ideologia muito forte na matemática. Então, alguns podem gostar, outros não. Deixa eu ver onde é que eu estava olhando. Esse site aqui. Na aula passada eu mandei vocês fazerem uma pesquisa bem simplória da diferença de um desenho artístico para um desenho técnico. Claro que o desenho artístico não tem nada a ver com o que a gente vai estudar. Mas eu andei fazendo uns trabalhinhos com vocês o ano passado teve bastante, e esse ano nem tanto. Esse ano acho que teve um, no geral assim, para as turmas. E dois para algumas turmas assim. Então eu vou deixar esse link aqui desse site aqui. Vocês podem imprimir e bom, vocês têm que ter um caderno de projeto de vida. Se vocês não tiverem um caderno, procurem ter uma pastinha para anotar tudo que a gente tiver de aula a partir de agora. E aí vocês guardem dentro dessa pastinha. Ele pode escrever numa folha de ofício se não quiser ter o caderno. Por exemplo, aqui nessa parte vocês podem imprimir as partes que eu vou ler com vocês e que eu achar adequado. Essa primeira parte é uma parte teórica. Depois, na segunda parte da aula, eu vou explicar para vocês na parte prática, com as dimensões. Eu vou trabalhar com as figuras com vocês. Para o sexto ano, é o único sexto que eu tenho, desenho técnico vai se enquadrar dentro de uns conteúdos que vocês já vão ver esse ano, e provavelmente se já não viram, que é prismas, que são os objetos em 3 dimensões. Vocês vão trabalhar perímetro, vocês vão trabalhar área de uma figura e volume também, algumas coisas mais simples. Assim como o nono ano. O nono ano, essa parte vai cair mais lá para o final do ano, depois de trigonometria. Mas é uma parte que muitos alunos vão mal dentro da matemática, porque eles têm a dificuldade de visualizar um objeto em 3 dimensões. Isso parece ser uma coisa muito simples. É só ir ali e saber calcular. Não, às vezes tu erra um cálculo porque tu não entendeu a questão, porque tu não teve uma visão tridimensional ou bidimensional da figura. Então, como o próprio nome diz, é desenho técnico, não é tirado de dentro da minha cabeça, e sim, ela foi implantada dentro da minha cabeça, assim como eu vou tentar implantar na de vocês o conceito técnico para esses desenhos. E a gente não está falando somente de manual para montar uma escrivaninha, um roupeiro, montar alguma coisa. São desenhos técnicos, isso também, mas a parte que eu quero trabalhar com vocês é uma parte mais construtiva. Vocês vão ter a liberdade de visualizar o objeto e fazer as representações dele. Claro que não existe uma liberdade propriamente dita para fazer isso, mas vocês vão visualizar os objetos e vocês vão fazer as projeções dela. Então, nessa aula nós vamos ver o ponto de referência, nós vamos ver as vistas de uma figura e nós vamos tentar representar elas. No final da aula eu dou um exercício para vocês fazerem e me entregarem. Claro, nessa primeira aula, a aula anterior foi uma pesquisa muito simples, vocês vão ver que nessa primeira aula é bastante coisa. Então talvez eu dê
até a segunda-feira, normal, vou dar um tempo até a segunda-feira normal, como eu sempre faço. Então, é interessante que vocês tenham um caderno ou uma pastinha para guardar essas atividades. Então, eu vou deixar o link desse site aqui para vocês depois, se quiserem imprimir, fazendo as edições que eu vou excluir, que tem coisas aqui que eu não quero aproveitar. Na aula de hoje nós vamos ver as vistas, os tipos de linhas e tudo que você precisa saber sobre o desenho técnico. Aqui tem uma parte bem teórica mesmo. Tem uma parte de escalas também que a gente vai trabalhar. Por exemplo, uma escala 1:1 é em tamanho real. Tem uma escala 1:6 que tu vai pegar o tamanho e vai dividindo ela em partes, dependendo de quantas partes tu quer. Se tu quer um objeto 1/6 do original, tu vai dividir por 6 e vai pegar uma escala menor dela. Tá, hoje em dia isso aqui é muito voltado para a área da engenharia, mas vocês, vamos supor, com 13, 14 anos, vocês já podem fazer um curso do Senai. E no curso do Senai, vocês, no final do curso, vocês precisam desenvolver um projeto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui comigo do meu lado, que eu já separei, uma morsa, um torno. Dizem que é torno, na minha época isso aqui era uma morsa. Isso aqui é o resultado de 52 desenhos técnicos. Tem cada partezinha dela, por exemplo, essa partezinha aqui que eu vou movimentar, ó, circular. Essa aqui, ela foi feita com um desenho técnico. Lá com 14 anos eu comecei a fazer um curso no Senai de 2.000 horas de ajustador mecânico e torneiro mecânico. Talvez os pais de vocês já tenham ouvido falar sobre esses cursos, ou até de repente algum pai de vocês, ou mãe talvez, conheça ou trabalhe com isso. Então, essas peças aqui eram feitas com plana, torno, fresa, esmeril, vários tipos de equipamentos. Hoje em dia esses equipamentos ainda existem. Só que hoje em dia, por exemplo, um torno não é feito mais manualmente, como era na minha época, e sim com programação, é chamado o torno CNC. Então esses desenhos técnicos, eles são importantes para vocês terem uma referência desde as coisas mais simples, desde para as coisas mais elaboradas dentro da engenharia. Como, por exemplo, projetar uma peça para algum determinado problema que vocês precisam resolver. Por exemplo, se tu vai desenhar uma escrivaninha, e tu vai fazer o teu desenho técnico para a pessoa poder montar depois. Se o teu desenho técnico estiver errado, o que pode ter de errado num desenho técnico de uma escrivaninha? Ora, a parte da frente, a gaveta não pode estar virada para a parede. Se tu vai botar ela encostada na parede e o teu desenho diz que a parte que vai abrir é a parte de trás, como é que tu vai usar as gavetas? Então, o desenho técnico ele não pode ter erros. E a gente vai trabalhar desde o básico até algumas coisinhas mais fundamentais, um pouquinho mais intermediárias. É um conteúdo que precisa se preocupar? Eu acho que não. Se tu acompanhar as aulas de uma por uma, é muito difícil que tu se perca. Cada aula tu vai aprender uma coisa nova, tu vai desenvolver aquilo ali. E depois os meus alunos que trabalham comigo dentro da matemática ou com os da professora Heide, Gilson ou Ana Clécia, vocês vão ter uma percepção melhor na hora de trabalhar esses conteúdos. É projeto de vida? É projeto de vida. Eu resolvi então elaborar um projeto esse ano diferente para essas turmas. Deixa eu ver o que mais tem aqui que a gente pode colocar. Isso aqui tudo vocês podem imprimir, essa parte aqui. Caligrafia técnica não é necessário. Pode ser aprofundado, caso vocês queiram. Eu vou indicar o material básico aqui para vocês fazerem uma leitura. Mas eu não vou restringir vocês também de irem além. Vocês podem aprender muito mais com a aula que eu dou ou aprender o básico que eu estou ensinando. Então nós temos aqui o que é um desenho técnico, são feitas aqui, isso aqui eu vou depois mostrar para vocês.
você já fizer uma parte, uma pesquisinha bem simples ali, né? Os desenhos técnicos seguem a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Também existem normas específicas dos desenhos. Isso aqui vocês podem abrir, são links paralelos, tá? Dos desenhos técnicos. Vocês podem se aprofundar bem mais do que eu estou mostrando aqui para vocês. A diferença de um desenho artístico para um desenho técnico. Eu já pedi que vocês fizessem essa pesquisa e isso aqui eu acho que é o básico mesmo, né? O desenho artístico é fazer o que quiser num desenho ali, né? O que é a geometria descritiva? Essa parte aqui é importante. É onde nós vamos começar a trabalhar. A gente vai começar a trabalhar com um objeto tridimensional e transformar ele em bidimensional. Então, depois, mais adiante, nós vamos trabalhar com área e volume, também dentro do desenho técnico, a partir das especificações dos desenhos. E isso aí nós vamos adiante, nós vamos tocando o conteúdo e aqui nós temos uma representação, um desenho tridimensional. Eu, com os anos que eu tenho ensinado a geometria para os alunos, eu vejo que eles têm uma certa dificuldade em enxergar um quadrado desenhado, um quadrado, e quando ele é um quadrado em 3 dimensões. Normalmente eu trabalhava com esses alunos dentro do presencial, a gente fazia com alguns brinquedos, por exemplo, esse que eu tenho aqui, a gente trabalhava com esses brinquedos aqui, fazia os quadrados em 3 dimensões. Bom, a gente trabalhava daí a parte técnica, do desenho técnico, para a gente poder trabalhar a geometria básica. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar o desenho técnico. Indiretamente nós vamos estar trabalhando com a matemática, com a geometria. Então nós temos aqui a parte tridimensional, que também tem as duas medidas que tem na bidimensional, que é a largura e a altura. A diferença é que na de 3 dimensões nós temos a profundidade. Eu não sei se vocês já viram em algum momento, talvez vão ver esse ano algumas turmas, nós temos o plano cartesiano em 2 dimensões, 2 eixos, x e y. Tem algumas representações do plano cartesiano. Mas o plano cartesiano completo, ele tem 3 eixos, é o x, y e o z. Por exemplo, aqui nessa imagem aqui já dá para nós ter uma noção. Nós temos daí, aí muda as coordenadas, a posição delas. Daí nós temos o x, que é desse lado, o y, que era aqui, e aí nós temos o z, que é para cima, que é onde dá a profundidade. Quando nós tínhamos 2 dimensões, nós tínhamos um plano cartesiano com 2 dimensões, o x e o y. Com 3 dimensões, nós tínhamos o eixo z. Assim. Mas isso aqui é irrelevante. É irrelevante, mas vamos usar. É irrelevante no sentido de cálculo para nós. Por exemplo, aqui essa imagem aqui tem um cálculo muito louco aqui de coordenadas. Um ponto com 3 coordenadas ali. Isso aqui a gente não vai abordar nesse momento. Muito provavelmente nem no ensino médio para vocês. Mas eu estou mostrando para vocês irem associando e eu vou mostrar as coisas básicas que a gente tem que trabalhar. Vistas de um desenho técnico. Bom, as vistas de um desenho técnico nós temos a parte frontal, a parte lateral e a parte superior. A parte lateral a gente tem duas, a direita e a esquerda. Não sei se aqui nesse texto ele tem. Para entender o conceito de vista em desenho técnico, precisamos falar rapidamente sobre 3 elementos. O objeto, claro, o observador, que é o ponto de referência. Bom, eu vou fazer um exemplo aqui já direto para vocês. Vou desenhar aqui um quadrado, um retângulo, e vou colocar ele em 3 dimensões.
tá? Eu tenho então aqui, a partir do meu ponto de referência, que é essa moça que está aqui, nós temos a minha vista frontal, a minha vista lateral direita, minha vista lateral esquerda. Essa aqui é a vista lateral direita, essa aqui é a vista lateral esquerda. Nós temos a vista superior, que é essa daqui. E nós temos também a vista de trás, vista por trás. Então a gente pode fazer isso aqui no Point, por exemplo. Eu tenho essa minha figura aqui em 3D, eu vou fazer ela mais ou menos parecida aqui. Eu vou pegar fazer uma linha mais simples. Deixa eu ver o meu desenho. Ok, eu tenho um retângulo aqui, minha vista frontal, a minha vista superior, ela é um pouquinho mais alongada, e eu tenho a minha vista lateral direita. Na verdade, ela tem que ser do mesmo comprimento que isso aqui, né? Essa medida tem que ser a mesma dessa aqui. Ok, para mim não fazer do tamanho diferente, eu vou copiar aqui, Ctrl C e Ctrl V, fazer as duas vistas. Então, essa daqui é a minha vista frontal. Vista frontal. Essa daqui é a minha vista lateral direita. Essa aqui é a minha vista lateral esquerda. Essa daqui é a minha vista superior. Posteriormente, a gente vai ter que colocar as medidas delas aqui. Vocês vão ganhar um desenho em 3 dimensões, e aqui vai estar as medidas das arestas. Isso aqui é uma aresta, isso aqui também, todas essas partes aqui são arestas. Isso daqui é vértice, essa parte aqui, onde encontra as linhas. Bom, onde nós vamos calcular volume? Isso aí fica para uma próxima aula. Deixa eu dar um exemplo aqui diferente para vocês. Se eu quisesse construir isso daqui, fosse uma piscina, vamos dizer assim. Vou dar um outro exemplo aqui de vista. Aqui tá essa peça aqui. Ela é igual a que eu fiz ali, mas se eu tivesse esse espaço aqui no meio, eu deveria representar da seguinte forma. Deixa eu ver se eu consigo a linha que eu quero aqui. Contorno, eu acho que não. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que aqui não vai ter. Bom, eu vou colocar pelo computador. Aqui daí ficariam as listas. Ó, porque eu deveria representar esse espaço. Certo? Pontilhado, porque eu tenho uma parte que está atrás que é um vazio. Que seria representado então dessa forma aqui. Esse é o objeto. Bom, o objeto que eu vou dar de exercício para vocês é esse objeto aqui. Olhem os lados dele. A vista frontal, a vista lateral direita, a vista lateral esquerda, a vista de trás não precisa por enquanto, e a vista superior.
Vista superior eu tenho que tirar o zoom aqui para poder demonstrar. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, tem que ter um espacinho ali, ó, porque ela não... A vista superior. Ela tem que ter esse espacinho aqui dos dois lados. Ó. Trabalhoso? Não. Trabalhinho cuidadoso. Então aqui, as vistas, vocês têm que me mostrar essa figura com as vistas frontais, a vista lateral direita, vista lateral esquerda e a vista superior. Pode fazer no punch, pode fazer no caderno com lápis e régua também. Então era isso, até a próxima aula.